Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Me digam se o som está ok, por gentileza. Obrigado, Maria Eduarda. Pessoal, vamos continuar aqui para alguns e para outros. Eu acho que a gente precisa reiniciar. Eu só quero ouvi-los para que a gente possa acertar bem aqui os ponteiros. Na última quarta-feira, eu não tive condição de ministrar aula na turma C e na turma B, tá? Pela manhã. Eu não tive como ministrar essas aulas. E aí, consequentemente, eu não comecei a taxonomia, não foi isso? Na turma B e C. Então, nós vamos começar agora. E aí, os meninos que já estão aí um pouquinho adiantados, nós vamos pegar aí esse iniciozinho aqui para dar uma retomada, porque a turma não assistiu. Vocês concordam comigo com relação a isso, pessoal da turma B e da turma C, que está no remoto hoje? Nós não tivemos aula ainda de taxonomia, não é isso? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui para colocar alguma informaçãozinha. É interessante que vocês estejam com o livro de vocês, tá bom? Aberto. No finalzinho desse, ainda o caderno 3, nós já estamos finalizando ele. Vou tentar finalizar hoje, senão na próxima aula. Esse caderno 3 aí, na página... Deixa eu te dar a página exata aqui. Esse meu slide, ele tem mais coisa, mas a gente vai trabalhar especificamente o que o material trouxe. Classificação dos seres vivos, página 58. Tá bom? Então aqui, ó. Classificação vivos. De repente chegar alguém depois aí para situar. Então vamos lá. Quem é aluno da casa, quem é aluno já há muito tempo do CSCJ, sabe que esse tema a gente inicia lá no 7º ano, naquele formato antigo, antes da reformulação da BNCC, e a gente já falava muita coisa para vocês. Espero que tenham ficado algumas informações valiosas. A taxonomia, ela é a descrição e classificação das espécies, né? Como está bem aqui dizendo aqui, nós vamos descrever e classificar as espécies, tem alguns critérios de classificação, tá? E o que a gente chama de filogenia são as relações evolutivas entre os organismos. A evolução, ela vai considerar características que vão surgir e permanecem nos grupos ao longo do tempo. É isso que a gente chama de evolução. O objetivo dessa taxonomia é classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas, que possam ser usadas como referência. Tá bom? Qualquer pergunta aí, você me diz. Então, existe uma classificação chamada de artificial, que ela não usa critérios
biológicos, critérios científicos. Ela usa muito critérios com relação ao habitat, com relação à locomoção, tamanho de vegetais, e, consequentemente, ela incide em muitos erros, tá? Essa classificação artificial. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente trabalha com animais voadores, e aí coloca eles dentro de um mesmo grupo. Só que você sabe que aqui nós estamos na escala evolutiva tratando de indivíduos completamente diferentes. Tá? Por quê? Porque aqui você tem um inseto, né, do grupo do filo dos artrópodes, e aqui você tem um morcego, né, que é um cordado da classe dos mamíferos, mamífero voador. Aí o cara usou um critério arbitrário, no caso, a capacidade de voar. E aí incidiu num erro muito grosseiro. E no início as coisas funcionavam assim. E a classificação natural, ela é baseada nas relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Aí vai considerar vários aspectos. Por exemplo, a morfologia, não pode deixar de ser considerada, a fisiologia, aspectos reprodutivos, nós vamos já ver o conceito de espécie, genéticos e ecológicos. Então aqui você já coloca dois animais mamíferos, né? Ó. Mesmo com aparência física diferente, mas esses indivíduos apresentam aí as glândulas mamárias, não é isso? Então por isso eles estão aí dentro dessa classificação natural. A necessidade de classificar ela veio bem do início aí, desde Aristóteles, né? Que dividiu o reino animal e o reino vegetal. Depois nós tivemos aí o surgimento de um terceiro reino, protista, segunda classificação, 1866. Depois nós tivemos aí o surgimento do reino Monera. Tá? A classificação que nós trabalhamos é essa aqui, a quarta, né, de 69, onde você tem 5 reinos, tá? Animalia, Plante, Protista, Monera e Fungi. Vamos classificar eles nas nossas próximas aulas. Agora. Beleza? Aí aqui algumas observações, né? Margulis, em 82, ela colocou a classificação as algas dentro do reino protista, tá? Por conta dela não estar pertencendo ao reino das plantas, pela questão da ausência de tecido organizado. E são algumas inferências. Depois Smith, né? Sistema de 6 reinos, ele propôs aí o reino cromista, né? Que não prosperou, que era justamente colocar algumas algas com cloroplasto de 4 membranas. Mas hoje não existe, elas permanecem dentro do reino protista. Aí nós temos em 1758, um sujeito Carl von Linneu apresentou 5 categorias taxonômicas, né? Que era justamente a forma de agrupar os indivíduos, reino, classe, ordem, gênero e espécie. Categoria filo, família e domínio foram criadas posteriormente. Tá? Então hoje nós temos aí essas 8 categorias. No sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade de classificação. Por que a espécie é a unidade de classificação, senhores? Alguém sugere? Porque a categoria mais específica, a categoria menos abrangente, onde os indivíduos vão estar em menor número e, consequente, com particularidades muito próximas, inclusive o critério de reprodução. Tá? Para isso aqui, a gente precisa fazer um comentário rapidão sobre as espécies, né? Conceito biológico de espécie. O que é espécie para vocês, gente? O que vocês trazem aí como resposta para mim? O que é que vocês têm aí de informação com relação a esse tema? Grupo de seres com características parecidas, iguais. Características. Obrigado, Lilian, pela ajuda. Então, grupo de seres com características parecidas, iguais. As características que você fala são características morfológicas, o formato do corpo? É isso? Sim, e fisiológicas também. E fisiológicas também. O que mais? Alguém pode ajudar a Lilian e me ajudar também nessa definição de espécie? Para que a gente possa... Possibilidade na informação genética dos indivíduos? André, tá chiando um pouquinho. Repete só o finalzinho que não deu para ouvir.
Proximidade da informação genética dos indivíduos. Proximidade da informação genética dos indivíduos, então, tranquilo, tá? Mas aí um aspecto fisiológico que a gente não pode esquecer de comentar. Qual seria esse aspecto fisiológico? Hein, gente? Capacidade de se reproduzir. Pronto, tá melhorando. Quem foi que disse? Eu. Capacidade de reproduzir. Mas essa capacidade de reproduzir está faltando um detalhe. Está faltando um detalhe. Qual é o detalhe? Gerar crias férteis também. Gerar, obrigado, Pedro. Gerar descendentes férteis, né? Gerar filhos férteis, digamos assim. Então, pronto. Vocês me ajudaram perfeitamente em definir o que é uma espécie. O que é uma espécie? São indivíduos que apresentam semelhanças, né? E essas semelhanças, vocês me disseram, morfológicas, fisiológicas, genéticas, né? Anatômicas. Então, essas são as semelhanças. Além disso, esses indivíduos eles precisam cruzar entre si, tá? Precisa haver um cruzamento entre eles. Desse cruzamento precisa nascer um descendente. E esse descendente precisa ser fértil. Então, diante disso é que nós temos o conceito biológico de espécie, tá? Que hoje, além desses termos que eu falei aí, semelhança, reprodução e geração de descendentes férteis, quem estiver anotando pode até anotar esses pontos, é preciso também dizer que os indivíduos precisam estar na natureza, precisam estar em ambiente natural, como diz bem aí na página 58, ó. Mantendo-se isolados reprodutivamente de outros grupos. Então, esses indivíduos eles não podem estar em cativeiro com outros grupos que lhes falte a opção de reprodução da mesma espécie. Porque se isso acontecer, você pode ter um cruzamento entre espécies diferentes e a literatura já mostra algumas situações onde os indivíduos poderão ser fruto de espécies diferentes e serem férteis. Só que, onde é que o conceito ele é agredido aí? A definição é agredida, porque esses indivíduos estavam em cativeiro, estavam presos. Ficou clara a minha definição? Então, essa definição de espécie, ela precisa estar muito clara. Ó. É a unidade ou a categoria básica do sistema de classificação. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Tem um exemplozão clássico, né, que nós trabalhamos na biologia, que é justamente o surgimento do híbrido, né, chamado de mula. Né, que o híbrido mula, ele é um indivíduo que é filho de espécies diferentes, né, como diz aí no teu livro, no Equus asinus, que é o jumento, com o Equus cabalus, que seria o cavalo e a égua. Então, quando você cruza esses indivíduos, no caso aí o jumento com a égua, você vai ter aí o surgimento de um híbrido chamado de mula, né, ou chamado de burro aqui no Nordeste, onde esse indivíduo ele é estéril. Por que ele é estéril? Porque ele surgiu de um cruzamento entre espécies diferentes. E nesse caso especificamente, o que vai gerar infertilidade é justamente o número de cromossomos. Porque quando esses indivíduos fizerem lá a produção dos seus gametas, e esses gametas se unirem, nós vamos ter um embrião com um número ímpar de cromossomos. Então, esse número ímpar jamais poderá realizar meiose. No caso aí, o descendente. Tranquilo, gente? Podemos andar? Podemos. Então, esse conceito de espécie é um ponto importantíssimo nesse conteúdo. Você precisa ter ele bem definido para você. E não esquecer dessa história que eu disse aí com relação ao aspecto descendentes férteis e habitat natural. Pronto. Aparecendo aqui uma outra imagem, onde eu tenho aqui os objetivos da taxonomia, que é classificar, descrever e dar nome aos seres vivos. Tá? Isso foi trabalhado pela primeira vez em um livro chamado Sistema Natural, escrito por Linneu.
Tá? Neste livro ele traz as regras de nomenclatura científica, inclusive dizendo que essa nomenclatura científica ela precisa ser grafada, né, escrita em latim. Latim é uma língua morta, que já foi língua universal, vocês são sabedores disso. Consequentemente, em toda e qualquer parte do mundo, existem pessoas ainda que dominam o latim. E também a questão de ser uma língua que não está sendo mais usada em nenhuma parte do mundo, ela minimiza a quantidade de conflitos entre as grandes nações, tá? Com relação a priorizar determinada língua ou não. Tranquilo? E aqui outro ponto, ó. Nós precisamos saber que as categorias que nós temos são quantas? 7. Já você vai ver o domínio, que seria uma que está mais abrangente. Então, a categoria mais abrangente é o rei, aqueles 5 reinos que nós acabamos de citar: Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Consequentemente, os reinos, eles vão abrigar os filos. Eu só me dei um exemplo, muito simples. O nosso reino é o reino animal. O nosso filo é o filo Chordalius, tá certo? A nossa classe é a classe mamália, de mamíferos. E aí sucessivamente. Então você vai afunilando aqui essa classificação, até uma classe apresentar várias ordens, uma ordem apresentar várias famílias, uma família apresenta gêneros e um gênero apresenta espécies. Que a espécie é a categoria menos abrangente, ou seja, a categoria mais específica, que nós acabamos de defini-la, onde os indivíduos têm a capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Não é isso? Beleza, o que mais tem nesse slide? Só a questão da nomenclatura, mas eu vou já falar, mas esse aqui é o nome de uma espécie. Essa nomenclatura ela é chamada nomenclatura binomial. Por que isso? Porque precisa ser grafada com 2 termos, com 2 palavras. Tá bom? Esse Homo sapiens aqui é o nome da nossa espécie. O Homo representa o nome genérico, que também pode ser chamado de epíteto genérico. E o sapiens representa o epíteto específico. Tá? Então você tem aí essa nomenclatura. Tá bom? Sapiens vem de sapiência, de inteligência, e Homo vem da questão do reino. Aliás, do reino não, do gênero. Tá? Então, essas são as regras. Aliás, é uma regra. Diz que esse primeiro termo recebe o nome de nome genérico e esse segundo termo recebe o nome específico, o epíteto específico. O que eu gosto de deixar bem claro para o aluno é que esse nome epíteto específico sozinho ele não tem representatividade, ele não representa nada do ponto de vista da leitura. Tá? Não tem um valor individual, não é nem que ele não represente, ele não tem um valor individual, me corrijo. E o Homo, sim, ele já representa aqui um gênero. Então você, por exemplo, quando eu falo Homo erectans e Homo sapiens, eu sei que esses 2 indivíduos estão dentro do gênero Homo. Mas se eu chegar e falar só sapiens, não vai representar nenhuma espécie, tá certo? Porque o nome específico ele precisa ser composto com os 2 termos. Tranquilo? O que você observa aqui também? Que esse nome genérico aqui, ele apresenta a primeira letra maiúscula. Tá? E as demais são letras minúsculas. A outra coisa que você observa que o epíteto específico, ele é todo escrito com letras minúsculas. Outra coisa que você precisa perceber é que o nome da espécie nos textos, ele apresenta um destaque. Então, no caso aqui, o destaque usado é o formato itálico da letra. Que está aí, Homo sapiens, aquela letrinha inclinada, que é uma opção lá do Word. Tá bom? Pergunta, meu povo, até aqui? Nada, Nelson? Ninguém quer dizer nada? Vou olhar aqui o chat, também nada. Vamos para frente.
Tudo bem então, né? Tem certeza? Amanda, tá tudo bem? Davi, Yasmin, Paulo Henrique, Ayla. Tudo tranquilo, gente? Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso chamar pelo nome. Ítalo. Tá aparecendo para mim Juliana Maria. Isabel Carvalho Costa. Estou aguardando as indagações de vocês. Pedro Luiz. Tudo tranquilo, né? Maria Cristina. Vamos embora. Pronto. Então, foi o que nós fizemos até agora. Nós definimos espécies, nós conhecemos as categorias taxonômicas e mostramos como é que é grafado, como é que é escrito o nome de uma espécie, que é essa nomenclatura binominal. Vou voltar lá para o slide, ver o que ele nos traz no posterior slide. Aqui, pronto. Aí aqui, ó, uma dicasinha, né? Só para você ver essa sequência, reino, né? Você percebe que aqui você tem animais invertebrados, invertebrados. Aqui você tem os filos, tá bom? Aqui você tem as classes. Aqui você tem a ordem, já voltada para o tipo de dentição. Aqui você tem a família. Aqui o gênero e aqui uma espécie. Tá bom? Pronto. E agora aqui um assunto importante. Ouse, em 1990, propôs uma classificação dos seres vivos em 3 domínios. A partir de quê, professor? Da análise de um gene do RNA ribossômico. RNA ribossômico, galera, espero que vocês lembrem, é um dos 3 tipos de RNA que esse aqui vai compor o ribossomo. Tá? Então, foi feita aí a análise desse gene do RNA ribossômico e ela propõe aqui a divisão o surgimento de um termo chamado domínio. Tá? O que precisa ficar claro para vocês? Que o domínio está acima do reino. Tá bom? O domínio é algo maior do que o reino. E o que nós precisamos perceber? Quem são eles, professor? Nós só tínhamos indivíduos com célula procarionte, chamada de bactéria, e os indivíduos com célula eucarionte. Vocês são conhecedores. Quem são eles, Márcio? Protistas, fungos, plantas e animais estariam nesse grupo. E aqui só a galera do reino Monera. Só que percebeu-se essa diferença do RNA ribossômico e outras diferenças que eu vou já comentar em um grupo de bactérias. E aí elas formaram aqui o domínio chamado domínio Archaea. São bactérias metanogênicas, tá? São bactérias que vivem em pântanos, são bactérias termófilas, que vivem em fontes termais, e bactérias halófitas e acidófilas, tá? Que vivem em quantidade em águas com muita salinização e ácido, e acidez, tá bom? Então essas bactérias, elas são bactérias, só que nós chamávamos elas simplesmente de arqueobactérias. E elas estavam aqui dentro do reino Monera, numa boa, tá? Como permanecem dentro do reino Monera. Só que aí vem uma grande interrogação para os pesquisadores. Quando eu me deparei, eu já vi essa discussão. Qual é a interrogação, tio Márcio? Para que a gente, já que a gente está pensando em evolução, essa mudança aqui de uma bactéria para um indivíduo de célula eucariótica, ela seria uma mudança muito brusca, uma transformação muito grande. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma bactéria, ela tem lá o seu citoplasma, no citoplasma está mergulhado o DNA, no DNA estão mergulhados os ribossomos, né, da bactéria. Pronto, ela é praticamente essa estrutura, ela tem membrana plasmática e tem parede celular. Isso aqui seria uma bactéria comum. Aí nós vamos mudar agora, evolutivamente, para um indivíduo eucarionte. Esse indivíduo eucarionte ele já tem lá a membrana plasmática, o citoplasma com diversas organelas, né, que nós estudamos. Depois tem a carioteca, que é a membrana do núcleo. Dentro do núcleo você tem lá eucromatina, heterocromatina, nucleolo. Então o que eu quero que você perceba é que era uma mudança muito grande
de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. E aí começaram a estudar, já suspeitando que existia um indivíduo de transição. E esse indivíduo de transição são justamente quem? As arqueobactérias. Então, o que você está me dizendo, professor? Que o mais simples são as bactérias. Depois, evolutivamente, nós temos as arqueobactérias, para, enfim, chegarmos nos eucariontes. Entendido? Perguntas? Isso aqui é uma questão muito cobrada, galera. Muito cobrada, por isso que eu estou dando uma atenção especial para ela, porque eu não quero que vocês percam questões desse tipo. Vamos lá, olha aqui, ó. Então ficou assim. Essa imagenzinha não é minha, peguei da internet. Aqui nós temos o domínio eubactéria, ou então simplesmente bactéria. Nós temos o domínio árquea e nós temos o domínio eucariota ou eucária, como queira chamar. O que você percebe? Que esse indivíduo é feito de célula eucarionte. E esses outros dois é feito de célula procarionte. Tá bom? E aqui é o indivíduo de transição, ó. Bactérias comuns, arqueobactérias, e aí o restante da galera está aqui. Protista, planta, fungo e animal. Entendido? Tudo tranquilo? Só que eu espero uma pergunta de vocês. Qual é a pergunta que eu espero? Vamos lá. Eu espero uma pergunta de vocês. Quem é que pode fazer uma pergunta com relação a isso aqui? Eu disse para ti que ela é de transição, a arque. Eu disse para ti que não pude, que essa mudança aqui era muito brusca. O que eu estou querendo saber o que a gente precisa saber para fechar esse ponto. Bom, a árquea é mais organizada. O DNA da árquea é mais organizado do que o da eubactéria e ela não tem organelas ainda, então não é eucarionte. Seria isso? Pronto, beleza. Então quem foi que falou? Foi o Matheus ou foi o André? André? Foi o André. O André foi numa linha muito boa, uma linha de raciocínio muito boa. Eu acredito que seja a linha de raciocínio da maioria. André, o que a gente quer saber, professor, se a arqueobactéria não é igual à eubactéria, o que é que ela tem de diferente? É isso que o vestibular vai te perguntar. É isso que eles vão querer saber de ti. O que é que ela mudou para ela poder não estar dentro dessa mesma classificação? Porque senão, por que ter bem aqui esse indivíduo no meio aqui, essa faixa de transição, digamos assim? Então é isso que você precisa saber. É isso que você precisa se puder, inclusive, anotar aí. Mas se bem que eu acho que deve ter no material de vocês. Eu vou até convidá-los, aí sabe onde? Na página 64. Tá bom? Na página 64. Acharam? Aí ele diz assim, ó. Bactéria, domínio bactéria, engloba seres unicelulares e procariontes, cujas células são envoltas por uma parede celular, composta praticamente por um complexo de carboidrato e proteína denominado peptidoglicano. Nesse domínio estão as bactérias, anteriormente chamadas de eubactérias. Pronto, então bactéria ou eubactéria. Agora vamos para o domínio árquea. Engloba seres unicelulares e procariontes. Opa, do mesmo jeito, professor, cujas células podem possuir ou não parede celular. Opa, então também a diferença. Essa galerinha aqui, essa arqueobactériazinha aqui, ela pode possuir ou não parede celular. Tá? Quando presente, a parede celular não é composta de peptidoglicano. Pronto, você mata a questão. A arqueobactéria não tem parede celular. Ou se tem parede celular, ela não é feita da mesma substância química que as bactérias comuns. Pronto. E aí o que mais?
diferenciam-se das bactérias em vários aspectos bioquímicos e genéticos, que é justamente o gene de quem? Do RNA ribossômico. Que o gene do RNA ribossômico dela aqui parece muito mais com os eucariontes do que com os procariontes aqui tradicionais, as bactérias tradicionais. É isso que eu quero que tu saiba. Tá bom? Me fiz entender, gente? Porque só saber que tem um domínio ali novo e que esse domínio também é procarionte e que esse domínio está numa faixa de transição, mas por quê? Por que ele está ocupando esse lugar aí? Por que ele não está lá junto? Ele deve ter alguma coisa melhor. Melhor, então, pelo menos diferente. Aí. É isso que eu quero que vocês saibam. Posso seguir? Alguém dá um sinal de vida aí? Pode. Então, aqui é a Maria Cristina. Tati, mas qual a dúvida na comunidade científica quanto a isso? Não entendi a tua pergunta, Cristina. Melhor aí? Eu acho que não era nem a tua pergunta, acho que tu estava querendo era me dizer o que a gente precisava saber na hora, né? Entendi. E é justamente isso que a gente precisa saber, qual a diferença entre elas, se é que eu entendi de forma correta. Se eu não tiver entendido, corrija-me. Vamos para frente? Tudo bem, Cristina? Ok. Que você disse que havia um debate, confusão entre os cientistas. Não, atualmente não se causa mais dúvida, mas na época houve uma dúvida justamente com relação a essa mudança muito brusca de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Tá? Aí com essas mudanças aí, principalmente as mudanças genéticas, o descobrimento da sequência gênica dessas arqueobactérias, muito mais parecida com a sequência gênica dos eucariontes, aí a coisa ficou mais clara. Tá? Porque biologia é uma ciência onde as coisas precisam acontecer aos poucos, né? Principalmente processo evolutivo. Tá bom? Atualmente não se tem mais. Já está definido que nós temos os 3 domínios. Ok? Beleza. Então, bora para frente. Pronto. E agora o que nós vamos discutir aqui? É a nomenclatura binomial. Isso aí também está no livrinho de vocês, ou na página 65. Tá? O que essa nomenclatura binomial diz? Ela diz que o sistema binomial ele tem 2 nomes, que a gente já até discutiu lá naquele primeiro infográfico. O primeiro nome, refere-se à categoria gênero e deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. Também já discuti isso com vocês. O segundo nome refere-se ao epíteto específico e define a espécie. E deve ser escrito com inicial maiúsculo. O nome tem que ser em latim ou latinizado, tá bom? Não obrigatoriamente só o latim, porque tem determinadas palavras que não dá para você... Aliás, o cara cria e fica feio, aí ele vai latinizar, só fazer uma adaptação. Deixa eu dar um exemplo bem aqui que eu estava vendo nesse livro de vocês. Olhe bem aí. Cadê, meu Deus? Não estou vendo agora, não. Eu sei que eu vi em algum lugar, às vezes o sujeito quer homenagear determinada pessoa, até mesmo quem descobre, ou então uma pessoa que ele admira muito, aí ele latiniza o nome, ele coloca o nome semelhante ao nome daquela pessoa.
E aí tinha uma situação que eu vi que o cara descobriu uma espécie, eu não me lembro se foi de protozoário ou se foi de fungo, e aí lá ele colocou o nome, porque era uma espécie nova, ela não era uma espécie que já tinha sido descoberta, ele colocou o nome homenageando aquela artista chamada, que tem o sobrenome Jolie, né? Não lembro o nome completo, né? Não estou encontrando, mas eu vi em algum lugar. Não sei se foi no meu livro lá em casa, deve ter sido. Aqui não estou encontrando. Eu jurava que tinha sido aqui no de vocês. Beleza. O que mais? Nome deve estar em destaque, eu já disse isso para ti. Quando tu estiver digitando, é óbvio que vai ficar aí sublinhado, negrito, aliás, negrito ou itálico. E quando estiver escrevendo, né, usa o sublinhado. E, ó, gênero, Crotalus, com a primeira letrinha maiúscula. E aí, epíteto específico, terrificus, né? É o nome específico da cascavel. Outras observações. No caso de você escrever um subgênero. Primeiro, porque existe um subgênero, Márcio. Porque o gênero ele pode ser muito grande e aí você subdivide ele em subgêneros. Então, aqui, ó, Anopheles, Niçorhynchus darling. Então, esse aqui é o nome genérico, tu percebe pela primeira letra maiúscula. Aqui é o nome específico, todo minúsculo, e aparece esse nome aqui, entre parênteses, com a primeira letra maiúscula, que é ele, o subgênero. Tá bom? Tem a ema branca aqui, Rhea americana alba. Então, Rhea é o gênero, aqui é a espécie, e o que está todo em minúsculo após o nome específico é a subespécie. Tá bom? Geralmente, quando eu estou falando disso aqui, eu lembro das raças, né? Subespécie também pode ser chamada de raça, popularmente. Quando você vai para um cachorro aí, cães familiares seria o cachorro doméstico, mas aí quando você põe lá as raças dele, seria a subespécie. E tem um termo também que não é mais muito empregado, mas tem muita espécie com essa repetição de termos que a gente chama de tautomeria. Tá? Gorila, gorila, e o que vai diferenciar é só a primeira letra maiúscula. Tá bom? Pronto, aí agora a cladística filogenética, né? É um ramo que surgiu em 1950, esse sujeito aqui, baseado nas relações de ancestralidade evolutiva entre espécies atuais e já extintas. O pressuposto fundamental: se uma novidade evolutiva surge e se mantém em uma determinada espécie, todas as espécies dela descendentes herdarão essa novidade. E o que é uma novidade evolutiva? A novidade evolutiva é características que não está presente nos ancestrais daquela espécie. Tá? Então, essa é uma novidade evolutiva. Quando a gente vai atrás dos aspectos genéticos e dessas novidades evolutivas, a gente... Aí aqui tem uns termos, tá? Característica presente no ancestral, a mais antiga, a característica plesiomórfica. Característica apomórfica, característica derivada e hereditária de uma característica plesiomórfica, novidade evolutiva. Define grupo descendente de um ancestral. Eu trouxe aqui a mesma imagenzinha do livro de vocês. Tá? Justamente para facilitar, pelo menos esse primeiro entendimento. Ela está na página 61, a mesma imagenzinha do livro de vocês, da página 61. Localizaram? Então, o autor do livro aí, do nosso caderno, diz assim, ó, na sistemática filogenética, entende-se que um caráter eventualmente poderá ser modificado na descendência, passando a se apresentar com variações nas próximas gerações. Sendo assim, o caráter está presente no ancestral comum e em seus descendentes, mas nestes como uma modificação ou variação. Esse novo estado de caráter é considerado uma condição derivada.
Ou seja, surgiu a partir da modificação do estado do caráter previamente presente na linhagem ancestral. Um traço derivado diferente da condição ancestral é denominado como apomorfia. Então, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essas duas bolinhas azuis aqui, ela está mostrando duas apomorfias. O que é isso, tio Márcio? É uma característica que é só desse grupo aqui. Esse grupo aqui vai apresentar determinada característica. E essa aqui, presente ao grupo da extremidade. Então, o que é apomorfia? São características atuais derivadas com modificações de características ancestrais. Então, eram características que vinham aqui na escala evolutiva e para chegar nesses dois últimos grupos aqui, ela sofreu uma modificação. Professor, me explica. É como se eu te desenhasse bem aqui, deixa eu ver se dá para me ainda tem um tempo, tem 5 minutos. Não dá tempo de desenhar, mas eu te digo. Tu lembra lá do cladogramazinho das plantas? Pode ser que você não lembre. Que a planta mais evolutiva era o grupo das angiospermas. Você lembra disso? Então, a angiosperma, ela é uma planta que tem fruto. Então, a característica fruto é só dela. Então, é uma apomorfia. Ela trouxe várias características das plantas, só que a angiosperma é a única que tem fruto. Então, é uma apomorfia da angiosperma. Tá certo? Professor, e o que seria sinapomorfia? É uma apomorfia compartilhada por determinado grupo. Então, ó, vem aqui, ó, esse azulzinho aqui. Agora mudou. Veja que a característica não está só na extremidade, ela está aqui e ela vai servir para os dois grupos de extremidade. Então, se eu coloco pegando aí a mesma linha de raciocínio das plantas, e eu coloco bem aqui semente, ó, nesse pontinho bem aqui, semente. Quem tem semente é a gimnosperma e a angiosperma. Então, aí eu tenho uma característica chamada de sinapomorfia. É uma apomorfia que ela é compartilhada por dois grupos ou mais. Quando a característica é só de um grupo, ela é uma apomorfia. Agora, quando essa apomorfia ela é compartilhada por dois grupos, ela é uma sinapomorfia. Tranquilo? Me digam aí. E aí eu falar da última, depois eu escuto as dúvidas. Plesiomorfia, característica herdada sem modificações em relação à espécie ancestral. Então, vem aqui, ó, plesiomorfia. Ela é herdada aqui sem modificação. Ela passou aqui, serviu para esse grupo, passou aqui, serviu para esse grupo e está servindo para os grupos da frente também. Então, digamos que seja na planta a presença de embrião verdadeiro. É uma característica que está em todas as plantas. Entendeu? Ou então o embrião invisível, que serve só para briófitas e pteridófitas. Ok? Perguntas, João? Foi tranquilo. 5 minutos. Os fãs realmente vão longe. Todos acham. Angelina Jolie tem até um protozoário. Eu não tenho certeza se é protozoário ou é fungo. Eu vou procurar o livro para eu te dizer, viu, Cristina? E aí... Tio, falando das divisões, dentro das divisões e a raça, como funciona o critério de definir raças? Aí a raça, ela já é mais ligada a critérios genéticos e também o porte físico, a estrutura morfológica. Tá bom? É mais características genéticas. Tranquilo? Mas uma coisa, viu, Cristina, que a gente não pode esquecer é que os indivíduos, sendo de raças diferentes, existe a possibilidade de cruzamento, é isso? E também de descendentes férteis, porque eles já se encontram dentro da mesma espécie. Certo? Eu me lembro que lá na casa da mamãe tinha uma poodlezinha e aquela número 1 pequenininha, e eu criava um piche. Só que o meu piche não era aquele piche comum, aquele pequenininho não. Ele era um piche que tinha nascido de um piche com uma vira-lata. Então ele tinha um tamanho já mediano. Pois certa vez, eles viviam isolados, mas certa vez eles deram um jeito de se encontrar. E aí quando a gente pensa que não, a poodlezinha ela dá à luz a 2 filhotes. A cara do pai do pichezinho. Então, espécie diferente, mas que houve cruzamento e descendentes férteis
porque eu tive notícia que eu dei os filhotes e que depois reproduziram também. Tá bom? Tchau, tchau. Foi um prazer, obrigado pela atenção. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.